Salve, salve, salve. Boa noite, professor. Estamos no ar. Boa noite, estamos no ar novamente, mais um dia. A audiência aí já está chegando nos limites, nos tops trends. E é isso aí, gente. A audiência está sempre aí, o pessoal está sempre voltando para o programa. E hoje o tema é revisão. Acho que um tema pertinente para a semana. Muito pedido, recebi muitos e-mails, muitas cartas. Rayane mandou vários e-mails, Pedro, Bruno, para revisar alguns pontos que terão ou aparecerão na avaliação de vocês. E o editor falou que a gente vai trabalhar com isso. Beleza? Qualquer perguntinha aí, só falar que a gente vai fazer. Gostaram, né? Bom, gente, vamos lá. A gente vai discutir hoje alguns assuntos. Eu trouxe umas listas para vocês fazerem comigo algumas. Depois uma outra eu posto para vocês lá fazerem. E eles vão entregar essa lista, e essa lista vai valer uns pontinhos para vocês no bimestre, os 3 pontos para vocês, mas basicamente vai ser uma lista de estudo, né? Então, eu só estava preparando aqui, só vou mostrar rapidinho, depois eu mando. Ela vai estar assim, ó. Dá para ver aí? Então, tem um exercício, tem aí a marcação da alternativa correta, e aí vocês vão avaliar o quanto isso está correto, o quanto que não está, vão discutir comigo, vão entender, e ainda dá tempo de hoje até o dia 15, fazer uma última ainda olhada em alguma dúvida, tem várias, porque essa primeira parte a gente não coloca, essa segunda parte aqui, e a gente vai discutindo essas questões, tá? Para ver se vocês ainda têm alguma dúvida e tudo mais, para chegar no dia 17, todo mundo vai estar pronto. Até amanhã de manhã, eu mando para vocês o cronograma da semana de prova, tá? 17 ao dia 28. E aí vocês ficam prontos para ficar atentos para não perder os dias de prova de cada matéria, tudo direitinho, vai ser igual o bimestre passado, tá bem? Nada diferente disso aí. Professor, Oi, eu ainda não consigo ver minhas notas no sistema. nenhuma? Nenhuma. Tá. Depois você me manda uma... Ô, professor, Oi, eu também não. então vamos fazer Também assim, não. ó. Faça uma... Depois da aula, faça uma listinha para mim. Vamos fazer uma listinha aí no WhatsApp, com todo mundo que não consegue ver a nota. Aí põe nome e RA para mim. Aí até o fim do dia, vamos deixar esse tempo combinado, até o fim do... Até umas 3h30, para dar tempo de começar a corrigir na sexta. Aí eu fecho essa lista e mando para a secretaria ver o que está acontecendo com vocês, se é. Vocês não conseguem ver nem no Moodle, ou nem no Moodle, porque no sistema não foi ainda mesmo, no Jacad não foi. Ele está no Moodle, as notas estão no Moodle, a nota da avaliação e a nota dos trabalhos de vocês para somar os 10, 7 mais os outros pontos. Então, assim, só uma explicação geral para vocês, as notas não estão ainda no Jacad, não foram importadas, então vocês devem olhar no Moodle. Então, a reclamação, a falha por enquanto, o Moodle. Então, quem não consegue ver as notas no Moodle, anota lá o nome para a gente ver o que está acontecendo. Porque se for o Jacad, não é um problema, mas ainda não foi importado para resolver. Tudo bem? Era isso, é isso que vocês vão falar? Conversa comigo aí, Ana. Você não consegue ver aonde? No Moodle ou no... Professor, eu não consegui ver no Jacad. Eu tô tentando entrar aqui no meu sistema para ver se eu consigo ver no sistema antigo. Não é, então, ó, vamos só ver uma coisa. O sistema antigo não existe mais, que era um tal de Unimestre. Então, o Unimestre foi descontinuado. Vocês têm hoje 2 sistemas. O que vocês fazem a prova de vocês, que é o Moodle, que é um sistema que várias universidades usam,
Então, vocês devem tentar ver as notas de vocês, tentar não, as notas em tese devem aparecer para vocês no Moodle. No Jacad, ainda não foi importada as notas, não foram importadas. Então, se o problema for, não consegue ver no Jacad, não vou conseguir resolver ainda porque não foi importado. Tinha um probleminha lá na importação, o pessoal da TI está tentando resolver. Então, anotem que não consegue ver nada nem no Moodle. A gente vê com o professor e tudo mais. Fala, Pedro. Professor, Oi. Onde que vê as notas aqui, matéria por matéria, ou aparece um boletim igual o seu sistema Então, antigo? eu vou ver, porque eu não tenho o acesso que vocês têm. Eu só acesso a minha disciplina que eu tenho com vocês. Mas eu vou tentar levantar isso com a secretaria, como é que é o acesso que vocês têm, para ver onde que vocês vão olhar. Mas, assim, na pior das hipóteses, Pedro e todo mundo, eu acho que vocês podem tentar olhar por disciplina. Não sei se tem um boletim, assim, com todo mundo ao mesmo Quando tempo. eu vejo todas. Não sei como que eu faço. Então, Bruno, passa essa tela para nós aí no grupo, para você ver se você consegue ver no Moodle, aí a pessoa tenta ver também. Mas, ó, fica o mesmo combinado. Se alguém, depois que o Bruno colocar a tela no Moodle lá, não conseguir ver as notas, manda o nome que eu vou tentar ver. Mas eu não consigo resolver, por enquanto, nada do Jacad, porque ainda não foi importado, tá? Por enquanto é Moodle. mostra aí, Bruno, pra nós ver. Você consegue mostrar, Bruno, rapidinho? Ou manda... Professor, eu que eu tô no celular, vou ligar o computador aqui. Então, daqui a pouco você mostra no fim da aula, para a gente não perder muito tempo Não, vai passando aí. Aí a gente tira um tempinho e a gente mostra. Ou se você achar fácil, bota as telas, bota o caminho aí, a gente também vê. Tá? A gente não ficar... Aí, nisso, a gente vai ver, depois a gente discute isso aí, tá, gente? Sem problema. Mas, assim, vocês têm que ver a nota mesmo, porque ninguém pode fazer a prova sem saber a primeira nota. Para ver como é que foi, como é que não foi. Eu acho que vocês foram bem. Ó, vamos começar de trás para frente, da matéria de trás para frente, para eu explicar primeiro para vocês, para lembrar as amortizações com e sem carência. Ok? Aí, entendendo isso, tabula lá o que vocês têm que saber de amortização, a gente passa para a análise de investimentos, e aí fico discutindo com vocês o que vocês tiverem de dúvida, de teoria, de exercício, de cálculo, aí fica bem a critério de vocês. A gente vai fazer 2 dias inteiros de revisão, hoje e no dia 15, tá? Que ainda tem aula no dia 15, antes da prova, que é dia 17. Beleza? Então, vamos lá. Esse arquivo aqui é o mesmo que vocês já têm, depois eu mando de novo, se alguém não tem, tá? Mando lá no sistema, que é a amortização sem e com carência. Nesse caso aqui, tabela saque e tabela price. Eu não vou fazer no misto, porque o misto é uma média, a gente não vai ter tempo de cobrar, eu não tenho tempo, melhor, vocês não teriam tempo de fazer exercícios para montar as 3 tabelas. Embora teriam se usasse o Excel, mas eu não vou cobrar os 3. Então, o foco é saque e price, ok? Sistema de amortização no modelo price e modelo saque, com e sem carência. Lembrando que aqui tem 10 períodos, né, pode ser meses, anos ou 10 parcelas, mas num sistema de amortização como esse, pessoal, num sistema de amortização como esse, peraí, estou respondendo uma coisinha aqui, para vocês mesmo, tá? Tendo 10 anos ou tendo 3 anos, é quase a mesma coisa, porque depois do primeiro ano, o processo se repete. Então, quem consegue fazer 10, consegue fazer 3. Ou quem consegue fazer 3, consegue fazer 2, consegue fazer 30, 40, porque é tudo a mesma coisa. Então, não se preocupem em ter uma questão muito longa, porque não terão, muito embora vocês estão podendo fazer em casa e podem usar um computador para fazer essa ajuda no cálculo de vocês, tá? Mas vamos pensar aqui no que é mais importante por enquanto.
O que é, em termos de definição, em termos teóricos a princípio, um sistema de amortização? Fácil de vocês entenderem, de vocês gravarem. Sistema de amortização tem a ver com financiamento, tem a ver com empréstimos. Então, na realidade, a ideia geral é muito simples. Digamos que vocês são um banco e eu vou vou pedir um empréstimo para vocês. Vou emprestar 100 mil reais para pagar em 10 vezes. Aí a gente precisa entrar num consenso, ou eu preciso saber, e vocês, como banco, definirem qual é a regra que vai vigorar para eu pagar para vocês esse dinheiro de volta. Então, quanto eu vou pagar de juros, qual é a taxa que vocês vão cobrar de juros, qual modelo de amortização vai ser calculado, para que eu possa me programar. Então, assim, existem alguns modelos básicos, mas os mais importantes, não porque é melhor, mas os mais importantes, por serem mais usados, no Brasil em especial, são os modelos SAC e o modelo Price, SAC e Price, tá? SAC, pensem bem pela abreviação, que é Sistema de Amortização Constante. Então, vocês têm uma variável que chama amortização, e no modelo SAC, essa amortização sempre vai ser igual. Da primeira à última parcela, a amortização no modelo SAC vai ser sempre igual. O nome já está dizendo isso para a gente. No modelo Price, que em português é SPC, Sistema de Prestação Constante, mas todo mundo conhece como Price, que é o nome mais popular, é o nome da pessoa que desenvolveu o modelo. A variável que é constante é o valor da prestação. Então, a amortização e juros mudam e a prestação continua sempre a mesma. No SAC, a amortização é a mesma, prestação e juros mudam de acordo com cada parcela. Tá? Então, é bem essa ideia básica que vocês têm que ter do que é um sistema de amortização. Entre Price e SAC é um regramento. E regramento, gente, a gente não tem muito o que ficar questionando. Então, é essa a regra que vai usar? Beleza, vamos usar essa regra. Se é uma regra correta, e é uma regra correta, a gente tem que entender como é que se calcula e como é que a gente avalia se a regra é boa ou ruim para o nosso caso, tá? Normalmente, o cliente que pede dinheiro emprestado, ele não tem o poder de definir como o banco cobra. Ele pode até influenciar, dependendo do tamanho que é esse cliente, mas as regras iniciais são do banco, tá? Vamos começar com o saque sem carência, que é o modelo, o sem carência é mais fácil de calcular, direto, então ninguém se enrola tanto, tá? Vamos discutir aqui quais são os passos para trabalhar no modelo saque, tá? Vou botar uma linha a mais aqui para a gente escrever os passos aqui e ninguém se confundir na hora de montar lá quando for para valer. Bom, no modelo SAC, qual que é o primeiro passo, hein, gente? Alguém lembra? Primeiro passo. O primeiro passo vai ser calcular a amortização. Eu estou no modelo SAC, tá? Embaixo do SAC. Então, tem que calcular a amortização. Ah, mas quem é essa amortização mesmo? Então, nós temos uma tabela, a gente vai construir uma tabela com 1, 2, 3, 4, 5 colunas, para ficar mais fácil a nossa visualização. Quem são as colunas? A parcela, eu coloquei mês aqui, como é o mais comum, você paga mensalmente, mas em tese é a parcela. O prazo da parcela, ele não precisa ser sempre mensal. E, na maior parte dos casos mas não é uma norma, não é uma lei, é o uso. Eu poderia fazer parcelas bimestrais? Poderia. Anuais? Poderia, tá? A única diferença, se eu fosse fazer uma parcela anual, a taxa de juros ia ser muito mais alta, porque eu teria que levar em conta a remuneração de um ano inteiro, não de um mês. Então, por isso, para não ter uma taxa muito alta,
e por um ano ser muito tempo e muita coisa pode acontecer nesse período, a gente fraciona esse tempo em mês, tá? Que é um tempo padrão. O que é o saldo devedor? Isso aqui é, ao longo do pagamento das parcelas, é a informação de quanto você ainda deve para o banco. Então, qual é a intenção de um sistema desse? É que ao fim do modelo, ao fim da última prestação acordada no contrato, você consiga, no caso eu, consiga pagar para vocês que são o banco, tudo o que eu peguei emprestado. Nesse caso, 100 mil. Então, notem que a última linha aqui, ó, ela precisa zerar. Porque se não zera, é porque eu ainda devo alguma coisa para o banco. Bom, a amortização é o valor que eu pago, que compõe a prestação. Eu vou somar a amortização com alguma coisa, que é os juros, para achar a prestação, mas ela significa o valor pago que reduz o que eu devo. Então, o único valor pago que você reduz o que você deve, que é o saldo devedor, é a amortização. Então, se eu resolver não pagar a amortização e pagar só os juros, eu não vou deixar minha dívida crescer, porque eu vou pagar os juros, ou pelo menos os juros, mas ela também não vai diminuir, porque eu não estou amortizando nada. Então, quando você amortiza uma dívida, o que significa? Eu reduzo o saldo devedor. Juros é o valor que o banco cobra para remunerar o capital que ele emprestou para mim, por exemplo. Então, se ele me adianta um dinheiro, como um empréstimo, ele tem que cobrar uma taxa, como nós vimos no primeiro bimestre. Essa taxa é por conta de 3 fatores principais: risco da empresa não pagar de volta para o banco, proteção contra a inflação e também dinheiro, o ganho que o banco tem em relação a essas questões, tá? E hoje em dia, mais do que nunca, a inflação volta a ser uma preocupação para todo mundo, né? Quem acompanhou, estou mudando uma página aqui para achar o post que eu fiz aqui para vocês lerem, que eu não lembro o número exato. Onde que eu vejo aqui? Peraí. Deixa eu ver no meu celular. A inflação dos últimos 12 meses deu 8,2%. Então, desse mês, eu recuo um ano, eu tenho uma inflação de 8, vamos ver se está 8, alguma coisa. Professor, então subiu bastante, hein? Da última vez que a gente viu, estava 5 alguma coisa. Subiu muito mesmo. 8,06% em um ano, ela subiu em maio quase 1%, 0,83%. Então, mais do que nunca, quando um banco for emprestar para a gente, o peso da inflação na taxa de juros deve aumentar, porque a inflação ela aumentou. Então, juros é o valor que eu pago para remunerar o dinheiro que o banco me empresta, e a prestação nada mais é que a soma da amortização mais os juros, que é o valor que eu vou pagar para o banco efetivamente. No fim do mês, o banco vai emitir um boleto, ou vai debitar na minha conta o valor da primeira parcela, segunda, terceira, ou prestação, e assim por diante. Então, vocês agora lembram o que é cada elemento desse aqui para vocês. Então, o passo 1 é calcular a amortização. E para calcular a amortização no modelo saque, é bem simples, não é? Basta dividir o empréstimo pelo número de parcelas. Entendeu? Então, como aqui o exemplo era 10 prestações, e o número de parcelas é uma coisa que depende do contrato, não existe uma regra, né? Então, eu vou dividir 100 mil por 10 prestações. Coincidentemente, deu 10 mil, não deu 10, mas deu 10 mil reais. Então, todas as minhas prestações são diferentes, mas as minhas amortizações são iguais. Ok? Todo mundo sabe como é que faz a conta aqui ou preciso fazer? Ó, começamos do zero. Então, eu tenho, o primeiro ano eu vou fazer o quê? Passo 1, calcular a amortização. Como é que eu vou calcular a amortização?
100 mil, vou dividir por 10. Calculei a amortização. Como eu estou fazendo tabela saque, a amortização vai ser sempre igual. Opa. Tá, 10 mil que eu fazer a forma, não vai perder tempo. 10 mil reais. Se alguém fizer alguma coisa diferente, vai gritando aí, gente. 10 mil reais é minha amortização. Aí, gente, qual é o segundo passo? O segundo passo é calcular os juros. Como é que eu vou calcular os juros? Bom, em tese, quando eu estou calculando a primeira prestação, eu não paguei nada ainda. Se eu não paguei nada ainda, eu devo quanto? Devo 100 mil reais. Qual é a minha taxa de juros? Aqui ficou quebrado porque o livro que eu tirei era quebrado, tá? Então, é 14,0175%. Não é uma taxa comum, porque a taxa comum você paga, coloca com 2 casas depois da vírgula, já está bom. Aí eu coloquei na forma decimal, para ficar mais fácil a conta no Excel. Então, como é que eu vou calcular os juros? O valor que eu devo, vezes... Doutor, Senhora, esse 0,14 aí é a taxa, né? Que lá É a tá taxa. escrito juros aí confunde. isso é a taxa de juros. Eu poderia colocar assim, ó. Você que está perguntando, Pedro? É, Eu poderia colocar assim, Pedro, ó. Dá na mesma, ó. 14%. Ô, professor, mas se você colocar em porcentagem, dá para calcular normal, daí não Dá tem na que mesma, converter em né? porcentagem. Dá na mesma. É que assim, eu tenho o hábito de transformar tudo em decimal, que eu acho mais fácil de entender, mas se transformar por porcentagem, dá na mesma também. Se eu fizer a conta aqui, ó 100 mil, e eu multiplicar por 14%, ó, também dá na mesma. Então, vai do gosto de vocês. Tá? Isso não é uma coisa que... Lá não tem diferença nenhuma, é só critério de cada um mesmo. Tá bom? Quem perguntou? Eu não vi. Você, Eu, Ana, é o seu gosto, Ana, tá? Bom, então, ó, passo 2 qual é? Segundo passo, qual é? É calcular o primeiro juros. Como é que eu vou fazer isso? Saldo devedor vezes a taxa, tá? Então, quem usar a taxa sabe que pode ser ou em porcentagem ou em decimal, e fica para você decidir. Aí eu coloquei aqui, ó, 14.017,50 é o meu juros. Qual que é o passo 3? É calcular a prestação. Prestação é sempre a mesma coisa, tá, gente? É a amortização mais os juros. Eu já achei da primeira prestação. Então, ó, eu tenho amortização que é 10 mil, juros que é 14, soma os dois danadinhos aqui, eu chego em 24.017,50, primeira prestação. Então, Jurinho cara, isso aí. caríssimo, 14% ao mês é um juro de cheque especial, tá? Normalmente, se isso fosse real mesmo, e se fosse um crédito imobiliário, por exemplo, era uma taxa que não ia dar no máximo 1% ao mês, dependendo do banco e do programa que vocês fariam o empréstimo. Então, isso aqui é só para exemplificar. Não é que 14% não existe. Existe, mas não é habitual num contrato de longo prazo uma taxa mensal tão alta assim. Tá? geralmente não chega a 1%, professor? Financiamento imobiliário, não. Depende de onde você vai entrar nesse contrato. Porque, assim, dependendo do empréstimo que você faz, você paga taxas mais altas. É que, para o governo, o Brasil, isso não é de agora, desde um tempo, desde vários anos, para incentivar a habitação, que tem muita gente sem casa, ele prioriza um dinheiro mais barato. E, normalmente, o dinheiro que financia o crédito imobiliário é o dinheiro da poupança. Então, o nosso dinheiro da poupança, o governo usa para financiar o crédito imobiliário. Por isso que ele é mais barato, porque o governo pega a poupança que custa pouco para o banco e repassa para o cliente a uma taxa mais comportada. Mas se você fosse fazer um outro crédito, ia ser mais caro.
Um Legal. crédito pessoal, um capital de giro, depende muito de que empresa, que banco que é. Agora tem um pouco mais de concorrência. Depende muito do cliente também, né, Do professor? cliente também, o tamanho do cliente. O banco, ele gosta mais de você quanto mais você tem dinheiro. Percebe, né? Então, quem tem dinheiro, quem tem mais dinheiro, é uma conta Premier, geralmente um outro tipo de agência, um outro tipo de atendimento. Então, é um pouco nessa perspectiva. Ô, professor, Diga. numa posição assim, tipo, real, os juros não é tão alto assim, né? Porque, meu Deus. Então, Ana, cartão de crédito é por aí. Vê para você ver no seu cartão qual é a taxa que o banco te cobra, ou na sua conta corrente, cheque especial. Deu uma baixada, mas quer ver, ó? Vou só fazer um testezinho aqui. O meu é o Nubank ou a C6. Eu sei que a C6 é 8%. 8%? A C6 é 8%. Então, porque aí você já entra. Peraí, eu sou homem, não consigo falar e escrever. Peraí. É que tem essa capacidade. Ó, em março, 302% ao ano o cartão de crédito. 302% ao ano. Aí vocês podem usar aquela formulinha lá nossa do primeiro bimestre para transformar 302% ao ano em mês, para ver quanto que é. Você paga 8 no seu banco porque é um banco digital, então digital eles cobram taxas menores mesmo. Um banco de varejo cobra menos. Outra coisa que é bom que vocês saibam, tem uma nova lei, não é assim tão nova mais, mas é uma lei recente, que obriga o banco assim. Antes, quando você devia no cartão de crédito, se pagasse só a taxa mínima ou não liquidasse a fatura inteira, você entrava no crédito rotativo do cartão de crédito e ficava comendo juros a uma taxa de 8% a 10%, 12% ao mês. E você ficava pagando essa taxa até você liquidar tudo que você deve do cartão de crédito. Hoje existe uma lei que, após o primeiro mês que você não pagou, o banco é obrigado a te dar uma outra linha de crédito mais barata que o cartão, no valor do que você deve. Então, aí você paga um pouco menos. Então, nessa perspectiva, quem deve no cartão paga um pouco menos de juros do que pagava, acho que deve ter quase um ano essa lei nova, vamos pensar, 3 anos atrás. Tá? Mas, mesmo assim, é uma taxa alta. Ó. Tem banco que cobra, voltando à pergunta do Pedro, para crédito imobiliário, alguns bancos, Minha Casa Minha Vida, e outros nem isso, entre 8% e 10% ao ano de juros. Cartão de crédito, 302% ao ano em março. Março já é lá um pouco para trás, 3 meses atrás. Tá, ó, isso é lá no Globo, quer ver? Ó. Nossa senhora, o negócio Estão vendo a minha tela, não estão? Ó? 302% ao mês. Deixa eu ver se tem uma estimativa aqui, ó. No mínimo 15%, ó. Então, isso aqui é uma média, tá, gente? Uma média dos principais bancos no Brasil. Então, o nosso exercício aqui, ele não estaria fora se isso fosse no cartão de crédito. Estaria muito fora se isso fosse um crédito imobiliário. Mas ele está fora porque, normalmente, um contrato que eu assino, me programo, as taxas são menores. Tá? O cartão, você, às vezes, por impulso, compra muito, não consegue pagar, então é meio que no susto, sabe? Puxa, fui ver, meu cartão estourou. E eu não consigo pagar. Aí que você vai ficar assustado quando tem que pagar os juros. Tá bem? Bom, voltando aqui, qual é o último passo antes do processo ficar cíclico? O quarto passo é você calcular, vou colocar aqui, ó, novo saldo devedor.
Beleza? Como é que eu faço isso? Aí eu vou vir aqui, ó. Eu não paguei 10 mil reais de amortização? Paguei. Ah, mas eu paguei ao todo foi 24. Não importa. O 14 não reduz o que eu devo. O que reduz o que eu devo é só a minha amortização. Então, eu pego lá o que eu devia, menos o que eu paguei de amortização, tenho no próximo valor de dívida. Beleza? Agora se repete. Se repete a partir sempre do segundo passo. Como eu já tenho a amortização calculada, então o que eu tenho que fazer agora? Calcular os juros. Como é que eu vou calcular os juros? Tal do devedor, multiplico pela... Ó, tanto que faz, vou multiplicar por esse aqui dessa vez. Ó. Pá. 12. Calculei os juros. O que falta calcular agora? A minha prestação. Como é que eu vou calcular a prestação? Somo 10 com 12 alguma coisa. Achei a minha outra prestação. Joia? Alguém tem algum problema aqui? Posso puxar minhas fórmulas de uma vez só? Ou quer que eu faça mais um? Professor, Aí, por oi. mim, beleza, só queria tirar uma dúvida em relação a Sim. outro assunto que o senhor estava falando aí do cartão de crédito. Pergunte. Quando vem na fatura, assim, que é aquela possibilidade de pagar o mínimo, o que seria o mínimo? O mínimo é assim, eu não sei qual é a porcentagem que o banco calcula desse mínimo, mas é assim, digamos que você tem um cartão lá e gastou, sei lá, mil reais nesse cartão. E você foi ver e não tem 1.000 para pagar, tem só menos que 1.000. Aí o banco vai dizer, olha, Pedro, você tem que pagar pelo menos a parcela mínima. Vamos pensar que é 100 reais. Você pagou 100, ficou devendo 900. Então, a parcela mínima não é muito bom significa... fazer isso aí, não, hein? Hã? Não é muito bom fazer isso aí, não. É péssimo, porque você vai entrar numa taxa como essa aqui, ó, Pedro, uma taxa alta, depende do seu cartão. Se for o cartão da Ana, vai pagar 8. Se for outro cartão de um banco de varejo, pode pagar um pouco mais caro. Mas mesmo 8% ao mês é uma taxa cara. Professor, Senhor, aí esse valor aqui que faltou, ele vai ser jogado da próxima parcela e com juros ainda. aí você fica devendo, na próxima parcela vem de novo. Aí, mas só que assim, pela lei nova, se vira o primeiro mês, aí o banco vai dar uma outra linha de crédito para você pagar o cartão e ficar devendo numa taxa mais barata. Mas continua devendo para o banco, só que uma taxa um pouco mais barata. Entendi. Tem Mas eu não gente sei que entra quanto nisso aí e não sai barato mais. que é. Professor. Hã? Tem gente que entra nisso aí e não sai mais, fica só devendo juro pro banco. Você pode fazer até um testezinho, né? Juros sobre juros, para quem deve, uma taxa de... eu fiz uma conta uma vez, a base era 8%, 8 a 10%. Em 3 ou 4 meses, o que você deve dobra. Então, a dívida dobra rapidamente. Por isso que não é bom pagar só o mínimo. É bom Porque liquidar assim, todo dia. na hora que o senhor falou aí que tem a possibilidade de pagar só os juros, não a amortização, eu lembrei do mínimo, não tem nenhuma relação não, né? Não, porque o mínimo do cartão é um valor que o banco define. Eu não sei se tem uma... Eu já pesquiso e já te falo. Eu não sei se esse cálculo do mínimo é um mínimo padrão para todos os bancos. Ó, estou chutando aqui, tá? Olha, o mínimo é 10%. Já eu acho aqui para vocês. Ou o banco define o mínimo que ele quer. Aqui é uma questão um pouco mais complicada, pelo seguinte, quando o banco, você fez um contrato com o banco vai lá e geralmente ele vai debitar da sua conta ou te mandar uma prestação com o valor cheio, no caso, 24 mil aqui, se fosse esse primeiro mês. Para você desmembrar, você tem que ir lá no banco, fazer um trabalho para ver como é que ele faria isso para você. Porque se você depositar só 14, se tiver um boleto, você não consegue pagar para um boleto menos valor, concorda? Você não consegue, boleto, eu vou pagar só um pedaço. Então, isso é uma coisa diferente. Você tem que ir lá no seu gerente, ver como é que tem que fazer e tudo mais. Para o banco desmembrar. Ele vai querer pagar, ele vai querer te ajudar, porque assim, se você não paga nada, o banco vai ficar preocupado, poxa, mas será que ele vai pagar, será que ele não vai pagar? E ele quer receber pelo menos alguma coisa. Mas assim, não é uma coisa automática como o cartão. O cartão você paga o que você quer, a partir do mínimo,
e o banco vai descontar a partir do mínimo que você pagou. Então, ele é mais solto, porque, em tese, o cartão é uma parcela só. Então, mensalmente, você paga a parcela do que você gastou. A menos que você, olha, não vou conseguir pagar. Vai no banco, gerente, olha, vou pegar esses 900, eu quero fazer um financiamento com X meses para conseguir pagar os 900. Mas aí é um outro contrato que você faz com o banco, negociando com o gerente dia a dia. Tá? Então, ó. Então, fechamos o segundo, vou fazer mais um, depois eu puxo, aí se alguém não entendeu, eu explico de novo. Ó. Então, o segundo aqui eu puxo de novo, mas como é que o que é o de novo? É o 90 menos 10. Como sempre é 10, sempre vai diminuir 10. Vou tirar essa cor aqui para não ficar feio. Sempre vai diminuir 10, eu vou copiar tudo aqui, ó, até chegar no mês que vai chegar a 0. Tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Calculei os juros. Calculei a prestação, vai dar 10 por isso. Só tirar essa cor aqui para eu puxar. Calculei a prestação, coloquei aqui tudo direitinho, falta calcular os juros. Os juros aqui é bem simples, ó. Vamos ficar amarelinho. Eu vou multiplicar sempre o saldo devedor de cima pela minha taxa. Então, vou fixar a taxa aqui. Ó. Essa danadinha aqui. Agora eu posso puxar tudo direitinho para ficar bonitão, ó. Beleza. Eu puxei a tabela inteira para vocês. Depois eu vou mandar aqui, vou ficar bonitinho como tá. Então, você tem, para cada prestação, um valor. Esse valor, pela tabela SAC, vai diminuindo com o passar do tempo. Tá? A amortização é constante. E os juros também vão diminuindo, porque você deve menos. Como você está devendo menos, você vai pagando menos juros. Tá? Quando você soma essa coluna aqui, ó, eu tenho quanto eu paguei de juros. Então, pensem, ó, de um financiamento de 100, 77 foi juros. 100 mil, 77 mil foi juros. Quase que dobrou, né? Quase virou 200. E ao todo você pagou os 100 mil, mais os 77, dá 177 mil de juros. Beleza? Posso passar para o price? Vou passar para o price, hein? Bom, para fazer o price, gente, a gente tem que fazer o cálculo da parcela na HP. Então, estou supondo que vocês vão usar HP para fazer a avaliação, mas eu vou explicar como é que faz no Excel, para quem quiser usar o Excel para calcular a prestação. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo para você calcular a tabela price? A tabela price, o passo 1, você calcular a prestação. Ou você vai usar o Excel ou a HP 12C. Beleza? Vamos para HP primeiro. Ó. Notem, lembrem bem, 100 mil, 10 parcelas, a minha taxa é, deixa eu anotar no papelzinho ali, 14,0175%. Na HP, eu vou usar, lembra que eu vou usar a função PMT, tá? PMT é a função parcela. Então, eu vou digitar primeiro o valor presente do financiamento, porque eu vou receber o dinheiro hoje. Então, 100 mil, CHS PV. Vou colocar a ordem do N e do I, não importa. Então, vou colocar aqui 10 prestações, 10N. Vou colocar a minha taxa, na HP nunca é na forma decimal, tá? 14,0175 e PMT, que é a parcela. Então, 19,184,45. Eu pego esse valor aqui e anotaria aqui em cada prestação. Beleza? Isso no HP. Na HP, quando você anota o 45 aqui, ele dá, no fim, aqui nesse último
onde está zero, ele vai dar os 2 centavos de diferença, porque não é só 45, né, gente? Tem mais casas depois da vírgula. Mas não tem problema, tá? Arredondamento não é erro, é arredondamento. Bom, mas eu quero fazer no Excel, como é que eu faço? Bom, no Excel, para quem quiser fazer no Excel, é a função igual PGTO, que é a função de pagamento, que é o mesmo sentido de parcela. Então, notem que apareceu uma sequência aqui, ó, né? Então, vou colocar a minha taxa, ponto e vírgula, número de períodos, 10, vou digitar, ponto e vírgula, valor presente, 100 mil, e aí beleza? Aí, para não ficar negativo, eu coloco um menuzinho aqui, para não dar a impressão que está errado, e faço, está na mesma, tá? Aí eu puxo todo mundo para cá, e eu faço igual. Olha, passou um, então eu vou apagar aqui. Eu fiz no Excel, ó, depois que eu mandar aqui, tá a formuletinha aqui, ó. Eu fiz só a primeira fórmula, depois eu não puxei a fórmula, eu não tinha que travar, que estava com preguiça de travar aqui, mas eu puxei direitinho aqui, é o mesmo valor. Qual que é o segundo passo, hein? Passo 2 é calcular, deixa eu apagar aqui, quer ver? Calcular os juros. Então, calcular os juros. Como é que eu acho? Saldo devedor vezes taxa. Beleza? Então, vou vir aqui, ó, no juros 1. Juros 1 mais, eu devo 100 mil, multiplico pela taxa. Encontrei o primeiro juros aqui. Qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é calcular peraí. Como é que eu vou calcular essa amortização mesmo? Eu sei que prestação igual bom, se eu sei que a prestação é a amortização mais os juros, e eu tenho o valor da prestação e tenho o valor dos juros, como é que eu vou achar a amortização? Prestação menos os juros, só diminuir. Então, prestação menos os juros, encontrei a minha primeira amortização. Qual que é o quarto passo? Quarto passo é igual a isso aqui, ó. Calcular o saldo devedor. Então, devo 100 mil, paguei 5 de amortização, eu devo 94. E aí o ciclo se repete. A partir do passo 2, que a prestação é igual para todo mundo. Tá? Então, se Professor, Oi. então, você poderia repetir, por favor? Poderia. Desde o primeiro passo? Passo 1. Passo 1, tanto faz você achar pelo HP ou pelo Excel. Vamos para o HP. Anotem aí, para ninguém se perder. HP, os dados são 100 mil, 10 anos, ou 10 prestações, 14,0175%. Então, passo 1 é calcular a prestação. Por que esse passo 1 é calcular a prestação? Porque nós estamos no modelo Price. Price é prestação igual. Então, calculo uma vez só, vamos repetir em todos os outros meses, ou parcelas. Então, vai ser assim no HP, ó. Peraí. 100 mil, CHS, PV, vou colocar o número de prestações, são 10, 10N, vou colocar a taxa, que é o I, que é 14,0175 e PMT. Então, essa vai ser o valor, ou esse vai ser o valor das 10 prestações. Então, notem que até já coloquei aqui das 10 prestações. Quem quiser montar e fazer pelo Excel,
vai usar a função PGTO, tá? Eu não ensinei a calcular na mão, porque usa limite e derivada, que é matemática muito robusta para nós. Eu não sei fazer isso mais, esqueci. Então, como nós temos a ferramenta, eu sempre explico pela ferramenta. Tá? Então, ou você vai ter que aprender a calcular pelo Excel ou pelo HP, tá? Para o Excel vai ser assim, PGTO, taxa, coloquei aqui, tanto faz porcentagem ou decimal, estou usando aqui para ficar mais fácil, ponto e vírgula, número de períodos, são 10 prestações, ponto e vírgula, valor presente, 100 mil, fecha. Uma coisa. Aí só copiar para todo mundo, ó, igual às 10, resolvemos o passo 1, que é calcular a prestação. Beleza? Qual é o passo 2? Passo 2 é calcular juros. Como é que eu vou calcular os juros? Bom, na prática, como qualquer tipo de empréstimo, você paga juros com base em qual valor? O valor que você deve. Não importa qual dívida é. Pela taxa que você tem que pagar para o banco. No nosso caso, 14,0175%. Coloquei primeiro os juros. Qual que é o terceiro passo? Calcular a amortização. Como é que eu acho a amortização? Em tese, você acharia a prestação como caminho no saque. Aqui estamos no caminho inverso. Mas se eu sei que a prestação é a soma desses dois rapazes aqui, ó, ou desse casal, amortização e juros, se eu tenho valor total, eu vou achar a amortização pela diferença. Então, é igual XY, né, as variáveis. Então, 19 menos 14, eu encontraria aqui a minha primeira amortização. 19 menos 14 dá para 5. Quem que é o 5? Amortização. Quem é a amortização? É o valor quando você paga, reduz o que você deve. Não se esqueçam disso nunca. A amortização é o que reduz o que você deve. Ah, mas eu paguei 19, vou descontar só 5? Vai, porque 14 é juros, e juros não abate o que você deve, tá? Então, 19 é 100 mil menos 5, amortização. Beleza? Vou fazer mais 2 só, para ver se vocês entendem, ou se não faço todos, não importa. Então, o passo 1, como o passo 1 está pronto, aqui começo a pensar no passo 2 para frente. Calcular os juros. Como é que eu vou calcular os juros? Mesma coisa. Saldo devedor. Por que eu pego da linha seguinte? Como eu não paguei a prestação ainda, eu devo 94. Então, 94, vou multiplicar pela taxa, que é 14. Tem um novo juros. Como é que eu vou achar outra amortização? De novo, 19 menos 13. Acho a amortização. Como é que eu vou achar o saldo devedor? 94 menos o 5891. E aí vai embora. Beleza? Posso puxar aqui? Minha vizinha é isso, senão eu não puxo. Vou só Pode, fazer a professor. fórmula aqui, ó. Vou só fixar o danado aqui. E vamos puxar todo mundo. Pá, pá, pá. O cifrão, ele vai na onde mesmo? Hã? O O cifrão cifrão, ele vai na onde? é assim, ó. Eu quero fixar esse número aqui, ó, o N2, tá? O cifrão vai antes e depois da letra. Então, no caso da coluna, N. Eu não vou abraçar o N2, é sempre na função, só na letra. Aí, Beleza. quando você puxa ele, ó, ele está fixando o N2. Eu não quero fixar o I, porque esse I muda conforme a amortização, tá? Agora eu vou puxar tudo para ficar mais fácil para a gente entender. Tudo aqui. Tudo aqui. Olha, zerou aqui o rapaz, não devo mais nada depois das 10 prestações, mas as diferenças básicas agora entre um e outro são as seguintes. O saque é mais barato, ok? Ó, paga menos juros. Não importa quanto tempo é um e outro. Sendo o mesmo tempo, nada tem que ser os mesmos dados, tá? Mas, tendo como base os mesmos dados, o saque sempre é mais barato. Sempre é mais barato.
E tem uma explicação, não tem? Alguém lembra qual é a explicação? Deixa eu pegar aqui meus Você ajudantes. paga sempre o mesmo tanto de amortização? Quase, bateu na trave. Bateu na trave e o goleiro pegou. Quem que vai me ajudar aí? Cadê o Anderson, que tá quietinho hoje, só porque o São Paulo perdeu? Vê ele falar alguma coisa? Ele tá tomando um chimarrão, certeza. Mas foi tomar chimarrão mesmo. Espera chegar. Gente, ó, eu pago menos juros aqui porque eu começo a pagar uma amortização mais alta, ó, 10 contra 5. E qual que é a vantagem disso? Se eu começo a pagar uma amortização mais alta, eu reduzo o que eu devo mais rápido. E se eu devo menos mais rápido, eu pago menos juros. Nesse caso aqui, notem que a minha amortização ela é menor. Ela começa com 5 para acabar com 16. Com 16. Então, você reduz o que você deve mais devagar. Apesar de reduzir tudo em 10 anos, mas imagina que o saque ele sai em primeiro acelerado, né? E o price ele sai em segunda marcha mais lento, assim, tá? Essa é a diferença. No price você vai pagar os 10 mil quase lá no 7º mês só também, né? De amortização, sim. Mas o price tem uma vantagem, assim, para quem quer começar pagando menos, a prestação inicial do price ele é mais baixa, tá? É que aqui, gente, é um empréstimo com 10 anos só, ou com 10 prestações, não dá nenhum ano. Mas se vocês forem pensar assim, forem fazer um cálculo de um carro, que são pode ser 5 anos, ou uma casa que era 20, 30 anos, dá uma bela diferença na prestação no começo, no price com o saque. Então, quando você vai comprar alguma coisa, tem como escolher? Não. Por exemplo, você vai numa loja lá e compra um celular de 6 mil reais. Tem como escolher? Nesse caso, é um sistema simples. Você divide, por exemplo, vou comprar um celular, vou dividir em 10 prestações a uma taxa de X% ao mês. Isso vai pagar. Aí é prestação fixa, geralmente, né? Porque o banco já cobra uma taxa única e coloca a mesma prestação. Ô, É prof, simples. Oi. Mas não é uma, Bruno, não é uma lei, né? Assim, o banco que define isso. Fala quem está perguntando, não vi. Quem que é? Ana, vai, sou Ana. eu. Ô, professor, e se, por exemplo, eu devo 100 mil reais? Aí eu vou lá e adianto, dou de entrada 15 mil reais. Compensa ainda eu ir pelo saque ou eu pelo price? Meu cálculo muda ou continua a mesma coisa? Na realidade, assim, só um detalhe. Você deve 100 mil reais e vai adiantar 15, você já tem estipulado um dos dois modelos, tá, Ana? Senão você não escolhe depois. Então, para o banco te dar os 100 mil, ele já fez o seu contrato definindo qual critério você vai pagar, pelo saque ou pelo price. Então, isso já é uma coisa pré-definida. Mas aí eu Geralmente, não posso saber qual dos dois eu tô. sim, você vai saber, até porque você vai conferir, em tese, a pessoa, né, deve conferir, ver se consegue pagar, se está dentro do bolso, se o banco não está cobrando nada a mais, se não está te empurrando um seguro, não está te empurrando uma capitalização, que é a tal da venda casada. Então, você vai saber disso. Agora, o que você perguntou faz muito sentido, que é o seguinte: digamos que você teve um mês muito bom no seu trabalho e sobrou 15 mil para você. Eu posso liquidar, estamos lá no mês 2, eu posso botar 15 mil aqui no 80? Pode. É bom para você? Porque você abate o que você deve mais rápido que o modelo tradicional, você então tem um alívio no pagamento de juros. O que você pode escolher, Ana, é o seguinte: como que você vai abater o que você deve. Em geral, são dois processos mais usuais. É o seguinte:
você pode reduzir o número de parcelas. Então, você vai continuar pagando a parcela 2, por exemplo, mas paga a parcela, sei lá, 10 e 9 ao mesmo tempo. Então, você paga 2 e paga adianta 2 parcelas. Então, você está reduzindo o tempo do tempo que você vai liquidar o seu empréstimo. Mas qual é a vantagem em você adiantar essas parcelas? Você pega esse valor futuro e vai trazer para o valor presente. Então, você vai pagar menos juros. Essa é a primeira possibilidade. Essa possibilidade é feita para quem quer reduzir o tempo do financiamento. Esse é um passo. O outro passo é você pagar o 15, não para você reduzir o tempo, mas reduzir o montante. Eu vou pagar 15 mil aqui na segunda parcela. Então, você, com esses 15, vai ter o mesmo tempo para pagar, mas uma prestação menor, porque você vai pagar menos juros. Concorda? E você vai ter que ter o banco vai ter que fazer um recálculo da sua amortização, ou você vai pagar também um pouco mais barato. Qual que é a vantagem de você adiantar o pagamento? Para qualquer tipo de financiamento. Se tiver cobrança de juros, o banco vai descontar o que ele cobrou de juros, você vai pagar menos. E como taxa de banco é uma taxa cara, que você não conseguiria, se você fosse fazer o investimento, para quem tem condição, compensa adiantar as parcelas de financiamento. Ok? Ô, professor, qual que é o cálculo que usa, por exemplo, quando você vai financiar um carro, tá lá 30 mil reais. Aí os caras falam assim, com a entrada de, por exemplo, 5 mil, o valor reduz. Eles mudam nos juros ou é em outra coisa? Aí depende, vamos pensar que é um contrato desde o começo. O carro custa 30 mil reais, né? Então você pagou 5. Você pagou 5, você vai financiar 25 mil reais. Então o banco vai tratar a regra em cima dos 25 mil reais. Aí vai o seguinte, mas vou pagar em quantas prestações? Vou pagar em, sei lá, 10 prestações. Geralmente o carro é price. Se você colocar 25 mil reais aqui, ó, ele tem as suas parcelas. É assim que o banco vai calcular para você. Aí vai ter que definir qual ele vai te cobrar de parcela. Vamos cobrar assim, ó, 0,08. Tá? É 0,8% ao mês. Aí as suas parcelas aí. Então você vai pagar de juros, Bruno, 12 mil. E se fosse os 30? Aí você bota 30 mil reais aqui. Aí paga um pouco mais de juros. Você não tem que dar entrada nenhuma, mas paga mais juros. Beleza? Entendi. É assim que o banco vai calcular. Porque, assim, no que você falou, você está colocando como condição, deixa eu voltar aqui, que o contrato vai ser com essas bases. Ó, vai ter uma entrada e você financia o resto. O que pode mudar? O que pode mudar é o quanto você consegue dar de entrada. Se o mínimo for 5, você tem que dar pelo menos 5. Mas eu consigo dar metade de entrada. Qual é a vantagem? Se você financia menos, um montante menor, você paga menos juros no fim das contas. Professor, Diga. ali no cais ali, Deixa eu ver você quem colocou, pergunta, Raiane. Diga. que você colocou a forma ali, você poderia fazer o caminho de novo, só para... Qual a fórmula? Da prestação, dos juros? do pagamento ali, do pagamento, da parcela. Tá. Então é assim, ó, anota aí, menos PGTO. Abre parênteses. Aí, aqui eu tenho algumas possibilidades, ó. Eu não consigo, se eu fizer dessa maneira, travar esse valor aqui. Então, vou colocar ele aqui, ó. Ponto e vírgula. Número de períodos, 10. Então, eu vou digitar, para eu não perder. 10. Valor presente, 100. Essa você acha uma prestação. Qual que é o problema se eu fizer assim? É que eu não consigo puxar. Se eu fizer assim, Raiane, ó, vai dar errado se eu puxar.
Porque como eu não travei as células, eu não consigo travar isso aqui, porque eu coloquei o valor, quando você puxa, dá errado. E como eu sei que eu estou na tabela price, tem que ser tudo igual. Então, qual é a solução? Você vem com um maisinho aqui, né, ó, ele vai copiando, aí você copia todo o resto, né, ó. Copia todo o resto. Ou faz assim, ó. Para não ficar aquela coisa muito grande, você pode fazer assim, você pode colocar para cada ano os juros, ó. Repetiria todo mundo aqui, ó. Você conseguir puxar e foi igual para todo mundo. Aí vai do seu gosto. Mas a fórmula é essa sim. O maisinho ele serve para fixar também? Não, o maisinho, peraí. Tudo bem, Rayane? Entendeu? Lembrou? Dá uma Sim, professor. O maisinho é assim. Porque, Bruno, se eu puxo, a fórmula fica errada. Então, o mais é a célula M5, eu quero que seja igual a M4. Então, ó. Entendeu? Aí como a M4 não é fórmula, eu copio ela para todo mundo, que vai ficar sempre igual. É porque eu não quero digitar, porque se eu digitar, ó, 19.184,45. Se eu digito, que não dá, aqui dá um centavinho, porque não é só 45, né? Tem o número é quebrado. Não tem problema, se alguém digitar e ficar esse centavinho aqui, não está dizendo que está errado. É que você perde um pouco no arredondamento. Então, por isso que você faz a fórmula, eu fiz a fórmula aqui, né? Ó. Fiz a fórmula aqui, e eu só vou copiando as outras fórmulas iguais. Beleza? Isso é sem carência. O com carência é muito fácil, é quase igual com um detalhe. Posso ter carência ou não? Posso, né? Não se preocupe. Com a carência significa o quê? Carência é uma folga que você tem para começar a pagar alguma coisa. Por exemplo, ó, digamos, a gente não pode fazer isso porque eu não sou banco. Você também não é banco. Digamos que você faz um empréstimo para mim. Vai me emprestar 10 mil reais. Aí, você vai começar a cobrar de mim daqui a 3 meses. Então, isso é uma carência que você concedeu para mim. Eu tenho um tempo, depois que você me deu esse empréstimo, para eu começar a pagar para você. Isso significa carência. Lojas têm isso, né? Hã? Lojas de eletrodomésticos, essas coisas. Isso, loja tem disso aí. Algumas carências, é que assim, isso aqui é um exemplo de contratos bancários. Quando você fala em amortização, eu estou dizendo para vocês que é um contrato mais formal, você vai no banco, faz um empréstimo, faz um contrato, assina. Então, normalmente o banco não vai perder dinheiro. Agora, como você fala, uma loja, vou comprar um telefone celular, a loja dá uma carência total. Então, você tem uma folga para começar a pagar, e essa folga não vai custar nada mais para você. Então, digamos que a Nayeli me emprestou um dinheiro, me deu 3 meses de folga. Eu não vou pagar mais caro por conta disso. Ela me deu uma folguinha lá, e como se fosse um agrado. Nesse nosso caso, essa carência custa alguma coisa para a empresa. Tá? Agora, mas aí outra pergunta que pode se fazer, mas é a mesma coisa da amortização, mas quem que define se vai ter carência ou não? E se tiver, qual tipo de carência é essa? Na pior das hipóteses, que define isso é o banco. Concordo? Então, assim, para um cliente básico que vai fazer o empréstimo, as regras são essas. Você se enquadra nas regras ou não. Agora, para um cliente grande, que usa muito o banco, é um ótimo cliente, então esse tipo de cliente pode, de algum modo, pleitear alguma condição melhor. Concordam comigo? É igual quem investe em CDB. O CDB ele paga uma porcentagem do CDI. Começa com uns 80%. Mas, para quem tem muito mais dinheiro, tem muito mais relação com o banco, essa porcentagem pode chegar até 100%. Depende do banco e depende de quem é você. Tá?
A gente opera aqui em contratos padrões, um contrato padrão, de uma empresa padrão, assim, que em tese, usa as regras normais de qualquer tipo de banco. Ok? Ó, então vamos lá. Diga. Deixa eu perguntar, tipo, naquele seu exemplo ali, você deu 4 meses de carência. Se eu quiser adiantar uma parcela e pagar durante a carência, eu posso ou não? Pode, eu vou gostar. Como banco, eu vou gostar. Porque você, cada vez que a pessoa paga adiantado, para o banco, ele ganha menos juros, obviamente, mas você reduz o risco. Já que ela vai adiantar, então eu não tenho risco de ficar devendo aquela parcela. Ela vai adiantar para mim, então ela não vai ficar devendo. Mas pode. Mas sempre com um cuidado, assim, até vale para todo mundo. Adiantar uma parcela, você tem que ir no banco adiantar, para que alguém do banco debite no saldo correto do que você der, porque senão entra na sua conta corrente, nem vai abater, você pensa que abateu, o dinheiro não abateu, você gastou com outra coisa, quando vai ver, deve a mesma coisa e gastou o dinheiro. Então tem que ir lá no banco, no caso, quem financia casa, financia com a Caixa, tem que ir lá na Caixa, lá pegar lá um cálculo, eu dizer uma experiência própria, tá? Comigo. Financiei a casa, financiei a construção. Então, eu adiantei as parcelas. Como é que eu adiantava as parcelas? Eu ia no banco, eu tenho X mil para adiantar as parcelas. Ia lá na Caixa, na filinha da habitação, lá na Caixa da Agência Centro. Ia lá na habitação, o gerente calculava o quanto eu ia pagar, adiantando as parcelas, me dava um boleto, eu ia lá no caixa pagar o boleto da minha prestação. Então, assim, eu tenho que saber que eu realmente estou adiantando uma parcela do contrato de empréstimo que eu tenho com o banco. Eu digo isso porque tem gente que coloca o dinheiro na conta corrente e acha que automaticamente o banco vai adivinhar que aquele dinheiro lá é para pagar a sua prestação. Então, isso não acontece. Você tem que ir lá pedir para o banco adiantar. Tá? Só que, normalmente, o banco não gosta de adiantar para você. Beleza? Por que não gosta? É claro, né? Por causa dos juros, Claro. Mas assim, quem está conversando comigo? Nayeli, mas para o banco não é bom que ele receba primeiro? Estou falando em casa própria, tá? Casa própria. Para o banco não seria bom receber antes? Não reduz o risco? Seria. Vou botar uma vírgula na sua fala, tá? Seria, vírgula, mas como é financiamento imobiliário, a casa está em nome do banco, não está em meu nome. Então, se eu não pago, o banco pega a casa de mim. Então, o risco dele é pequeno. É igual quem financia carro. Quem financia o carro, não o dinheiro para comprar um carro, quem financia o carro não está no seu nome. Está alienado para o banco. Quando você acaba de pagar, você tem que ir no banco, pegar uma cartinha que liquidou tudo, para o banco depois, então, ir no cartório, no caso de casa, e passar a casa para o seu nome. Senão, fica em nome do banco. Então, por isso que o banco não gosta de adiantar, porque não tem risco. Porque o risco não existe porque a casa não está no seu nome. Ele pode simplesmente, olha, Nayeli, não pagou, beleza, despejo, leilão. Beleza? Por isso que ele não gosta, mas você pode pedir para adiantar. Ou ele não gostar, não quer dizer que ele não tem que fazer. Não gostar é uma coisa, tem que fazer outra diferente. Mole? Mole. Então vamos lá. Deixa eu fazer um negocinho aqui, peraí. Carência, então, significa que você vai ter uma folga para pagar esse empréstimo, mas essa folga vai custar para você. Mas compensa fazer carência? Vou pensar um pouco mais além para a gente. Compensa fazer um empréstimo com carência? Só vou combinar uma coisa com vocês antes. Vamos tentar conversar o máximo de amortização hoje, e na segunda, terça que vem a gente conversa de investimentos, ok? Para usar os 2 dias cheios e não ficar atropelando os assuntos. Combinado, gente? Então, antes eu vou pensar numa parte estratégica. Compensa fazer carência?
Me ajuda alguém aí. Não. Eu não acho, professor. Depende, professor, da situação. Vocês vão aprender com o tempo, eu falo isso no terceiro ano, mas vou adiantar para vocês. Quando eu faço uma pergunta dessa, a resposta padrão sempre depende. Não quer dizer que é a resposta correta. A resposta padrão é depende. Depende do quê? Da situação de quem tomou esse dinheiro emprestado. Por exemplo, quando que a carência seria importante? Para quem não consegue pagar tudo de uma vez. Ele tem uma folga para pagar e não ficar, supondo que isso aqui fosse um crédito imobiliário. Crédito imobiliário. Você não consegue pagar tudo de uma vez, tem uma folga para você não se embananar e não ficar devendo em outras contas mais caras, como cheque especial e cartão de crédito. Então, para esse tipo de cliente, a carência ela é necessária. Agora, fica mais cara? Fica. Agora, quando que não compensa? Quando você consegue pagar desde o começo. Quando você consegue pagar desde o começo, compara uma coisa, dando 4 meses de carência, mas pagando juros, você vai pagar de juros 133 mil, contra 77. Então, a carência custa para você. A carência não é de graça. O banco não faz nada de graça para você. Saibam disso, todo mundo já sabe que todo mundo trabalha em banco, ou opera com banco. Então, tem um custo. O que você tem que pensar é o seguinte, eu preciso pagar esse custo a mais, porque eu não tenho condição de começar a pagar agora, faz a carência, ou eu consigo pagar à vista. Ou melhor, consigo pagar sem carência. Agora, qual seria a melhor carência, e aí sim vale a carência? Essa é uma carência ótima. Não é? Concorda ou não? Sem pagar os juros Sim. e a... Porque eu mesmo, eu pago 77, conto 77. Aqui o banco deu uma folga para mim. Você começa a pagar tudo sem nenhum custo adicional daqui a no 5º mês. Mas isso aqui é quase uma exceção. Pode fazer? Pode. Depende do banco. O banco vai saber, o banco vai definir se você, como cliente, merece isso aqui ou não. O que é merecer? Se você tem vantagem como cliente para o banco ou não. Outro detalhe para vocês pensarem. Hoje em dia é muito mais fácil você barganhar com o banco boas condições. Concordam comigo? Deixa eu ver onde eu estou aqui. Pera. Ué, sumiram? Tá aqui. Alguém sabe dizer por quê que é bem mais fácil eu barganhar melhores condições com o banco hoje? Vamos ajudar a responder. Ana, isso. Quantos bancos diferentes você opera, Ana? 3. 3. Contando com o Bitcoin é 3. 3 bancos. Cooperar com 3 bancos era uma coisa impensável há 10 anos atrás. Porque a gente tinha no Brasil 5 bancos. Quando eu tenho pouca concorrência, os preços sobem, porque não tem onde correr. Hoje em dia, eu tenho 2 condições positivas. Primeiro, eu posso perguntar, eu posso pechinchar. Olha, vou financiar 100 mil. Eu vou no banco A, olha, vou financiar 100 mil, quanto custa? Ah, beleza. Vou no banco B, vou financiar, quanto custa? E vou ver o melhor financiamento para mim. Esse é um lado. Outro lado, digamos que a Ana opera no C6 lá, que é o banco que ela tem, né, Ana? Ela financiou 100 mil no C6. Mas aí, um belo dia, ela estava na casa dela, ligou um rapaz do Banco Inter. Ô, Ana, você não quer pagar uma conta aqui, papapá, eu te ofereço X% de quando você for financiar alguma coisa. O X% é menos do que a Ana paga no C6. O que ela pode fazer? Ela pode pegar a conta dela, a dívida dela que está no C6, e passar para o Banco Inter, pagando uma taxa menor. Então, tem essa
Igual o celular, como é que chama? Você podia sair de uma operadora para outra, como é que chama essa palavrinha? Eu esqueci. Portabilidade. Portabilidade. Você pode fazer portabilidade da dívida. Então, assim, mesmo que eu contrate o empréstimo em um banco, eu posso, no meio do caminho, se eu achar uma taxa menor, olha, banco C6, o Banco Inter me ofereceu, eu pago 5, me ofereceu 4. Você consegue cobrir a taxa ou eu vou para outro banco? Não consigo cobrir, Ana. Então, tchau, vou para outro banco. Beleza? Então, a concorrência hoje ficou muito mais fácil para vocês. Vamos lá, ó. Vamos ver as carências. Isso aqui é uma carência, mas eu pago juros. Ok? Ou seja, é simples. Eu começo a contar as 10 prestações de amortização a partir, neste caso, do 5º mês, porque eu tenho 4 meses de carência, e nesses 4 meses eu pago só os juros. Como é que eu vou calcular juros? 100 mil, que é o que eu devo, vezes a taxa. Só que como eu não tenho nenhuma amortização, eu continuo devendo 100 mil. Paguei a prestação, mas como só tem juros, não reduz o que eu devo. De novo. Quando chego aqui, na primeira amortização, aí começa a reduzir o que eu devo. Devia 100, paguei 10, 90. Então, daqui para cá, gente, ó, é igual a sem carência. O que mudou? Mudou 4 cálculos de juros, taxa, 100 mil. Mole? Fala mole, senão eu passo para outro. Senão eu explico de novo. Tranquilo. Mas eu quero fazer price. Mesma coisa, o price. Nesse modelo de carência, só que eu pago juros. Eu vou abrir lá 4 meses de carência pagando só os juros. Nesse caso aqui, a minha prestação... Oi? Por que saque está em mês ou price está em semestre? Porque está errado. Isso aqui porque o exemplo que eu tinha feito antes era semestre, então fica mais fácil para vocês mês. Mas também não importava, viu, Nayeli? Para calcular, não importa, porque aqui é como se fosse prestação. A prestação pode ser, normalmente é mensal, mas poderia ser bimestral, poderia ser semestral, então... Mas os juros não seria maior? Bem maior mesmo, só arrumar aqui. O juros teria que cobrir o semestre inteiro, né? Então aqui, gente, eu pulo os 4 meses de carência, porque esse exemplo era 4 meses, 4 meses de juros iguais, porque o que eu devo é igual, e a partir do 5º mês fica igual aqui em cima. Eu vou calcular a prestação ou pelo HP ou pelo Excel, acho os juros, que vai diminuir, porque eu começo a amortizar, e fica igual. Então, amortização, carência da amortização, mais com pagamento de juros. Eu mensalmente pago somente os juros e eu seguro o que eu devo. Eu não diminuo o que eu devo, mas também não vou aumentar o que eu devo. Noelle? Vamos para o próximo. Se alguém quiser alguma dúvida, grita aí, hein? Esse aqui, gente, é uma carência a princípio total, nos 4 meses, mas eu vou calcular os juros à parte. Eu não pago agora, mas eu pago depois. Eu vou pagar depois. Então, o banco não isentou o pagamento de juros nesse tempo. Ele deixou você pagar os juros 4 meses depois. Joia? Me acompanhe aqui, ó. Aqui, como eu não paguei juros nenhum, aqui eu paguei e o que eu devo não subia, porque eu pagava pelo menos os juros. Como aqui eu não paguei os juros, o que eu devo aumenta. Então, como é que é o primeiro mês? 100 mil, que é o que eu devo, vezes a taxa, eu devo 14 mil de juros, né? 14,1750.
Não paguei. Se não paguei, eu devo. Então, devia 100 mais 14, 114. Beleza? Como é que eu achei o segundo valor de juros? Saldo devedor é 114 vezes a taxa, 14%, dá 15 mil. Também não paguei o 15 mil. 114 mais 15, 129. Beleza? Estão acompanhando? Tem que pagar juros. Qual é a taxa? 14%. 14% de 129, 18. 129 mais 18, 148. Vezes 14% de juros, 20. 148 mais 20, 168. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou acumulando os juros no saldo devedor. Beleza? Beleza. Mas agora, aqui que vem o tchan da questão, ó. Puxa, vem pagar tudo numa vez só, na quinta parcela os juros. Então, como é que eu vou calcular esse 92 mil aqui? Esse 68, gente, depois vocês vão ver a fórmula, é a soma de todos os juros do tempo da carência. Beleza? Dá 68 mil. Mas aqui, ó, eu devo, nesse momento, 168 mil. Quanto que dá de juros? 14% vezes 168 dá 23 mil. 23 mais 68 dá 92. Então, eu botei 92 aqui. Então, eu paguei todos os juros anteriores, mais a parcela de juros do período. Paguei, deu uma bela de uma prestação, e a partir daqui, volta tudo igual ao primeiro item lá do sem carência. Deu para entender ou não? Puder repetir de novo, professor? Poderia. Qual a diferença desse, ó, para esse? Esse eu estou pagando juros na carência, ó, 14, 14, 14, 14. Se eu pago os juros na carência, qual é o significado disso? Eu não deixo o saldo devedor subir, ó. Continua 100 mil, porque eu paguei 14. Que é o 14? Aquela parte, a hora que você soma todos os juros ali, que eu não sei. Tá. E aqui, como é que eu faço? Eu estou calculando os juros, ó. Beleza? Então, quando eu chego no primeiro mês após a carência, eu deveria ter pago, mas não paguei, não porque eu não quis, porque estava no contrato, eu não paguei 4 prestações de juros. Quanto que dessas 4? A 68 mil. Beleza? Então, se eu quisesse pagar tudo para trás, eu pagaria 68 mil de juros. Mas, eu tenho que pagar também a prestação de juros desse mês aqui, ó, que dá o 23. Então, mesmo caminho, ó. Eu devo 168 mil e alguma coisa. Tem que calcular os juros, que é esse valor vezes o 14%. Vai dar 23. Só desse mês. Mais os 68 dá 92. Então, de onde veio esse 92 aqui? Veio das prestações anteriores, das parcelas anteriores de juros, mais a parcela do último mês. Dá 92. Professor, Oi. mas na primeira prestação você vai pagar praticamente o valor inteiro que você pegou. Mais um pouquinho ainda. Vai. Por isso que, às vezes, você teria que ver se você vai ter condição de pagar isso. Você está protelando, você tem que levantar o dinheiro. Você protela, mas esse dinheiro vai ter que vir de uma vez só na parcela 5. Então, assim, é bom isso? Depende da condição de cada um, do bolso de cada um. Ou é assim. Quem perguntou? Você, Ana? Temos que eu sou o banco. Ana, é assim. Ou você quer assim, ou você não vai ter dinheiro emprestado. Aí você tem que se virar para pagar. Então, assim, depende muito do regramento que o banco faz para você. Mas tem uma saída, a sua preocupação é bem pertinente, uma bela de uma saída, que é o segundo caso aqui, ó. O que esse segundo caso tem diferente desse aqui? Notem que aqui, ó, eu não mudei a minha amortização, ó.
Eu fiz um balão aqui, paguei um montão de uma vez só, mas eu continuei a mesma coisa. Tem outra saída? Claro que tem. Ó, eu não pago nada, mas está comendo juros, ó. Tudo bem? Quanto que isso aqui dá? Dá, somando aqui, ó, dá 68 mil. 68. Eu não emprestei 100 mil? Eu emprestei 100 mil. Quanto eu estou devendo nesse momento? Estou devendo nesse momento 168. É aqui, ó. Então, o que você pode... O que essa regra diz? Imagine que você está fazendo um outro empréstimo, só que agora você vai emprestar 168 mil reais. E eu vou recalcular o saque. Como? Vou dividir 168 em 10 prestações, porque é saque, e depois eu calculo como calculei o primeiro lá. Mas eu alterei a amortização. E alterei por quê? Justamente para não acontecer o que a Ana alertou a gente. Ah, mas eu tenho que pagar uma prestação muito alta aqui na quinta. Não tem condição. Então, o que o banco faz? Pega o que você deve e dilui nas prestações. Aí você paga o mesmo 68, mais espaçado. Beleza? Ó, paga mais espaçado. Dúvidas desse modelo aqui? E no final você paga menos, né, professor? Porque você paga menos, você reduz o que você deve mais rápido. Mas assim, se tiver alguma coisa para falar, pode falar, mas enquanto só para fechar esse assunto. Isso aqui, gente, qual é o nosso papel? Lembrem vocês que eu mostrei, acho que o site faz a conta, ele faz as contas para a gente, tudo. Só não me lembro se tem carência lá, depois eu vejo e falo para vocês. Mas ele faz a conta. Porque o nosso papel, na prática, como gestor, não vai ser fazer continha. Vai ser decidir, por exemplo, qual é o melhor para a minha empresa. É sem carência, com carência, qual é o melhor para a minha empresa? Ou antes disso, será que esse financiamento é realmente adequado para a minha empresa? Eu vou conseguir gerar dinheiro, gerar investimentos, retorno com esses 100 mil reais? Porque isso aqui, gente, se vocês pensarem friamente, matemática básica, não é? Depois que você entendeu a regra, estou dizendo da conta, não da regra. A conta é multiplicar, dividir, somar e diminuir. Matemática básica. E ninguém está estudando para aplicar matemática básica, né? A gente está vendo aqui porque a matemática financeira é a base para a análise financeira. Mas que é uma escada. O caminhar de vocês não vai ser fazer conta. Mas para você chegar numa boa análise, eu tenho que saber fazer essa conta. Tá? Agora, vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou mandar esse material para vocês daqui a pouco. Hoje eu vou dar uma agorinha na outra turma. Vocês vão amadurecer essa ideia da amortização. Quem tiver um tempo a mais, vai lá e faz. Vou mandar uma listinha para vocês também. Para, no dia 15, a gente arrematar isso e trabalhar com investimentos que é mais rápido, porque são exemplos mais curtos. Ou no meio do caminho, alguém não entendeu alguma coisa, manda uma mensagem para mim que eu respondo, tá? E a gente vai discutindo aí até chegar no dia 15, bala, todo mundo entendíssimo, e no dia 17, a minha prova vai ser na segunda semana, tá? Vai ser na semana do dia 24. Não vai ser a primeira semana, vai ser da segunda semana. Então, tem um tempinho para, na eventualidade, tirar uma dúvida. Último exemplo para vocês pensarem aí, um pouco no que a gente discutiu semana passada. A inflação deu 8% em 12 meses. Estava ouvindo no rádio hoje, tem um site chama Economática. Economática é uma empresa que faz cálculos financeiros. Ela fez a seguinte conta, ó. O ganho da poupança em 12 meses, de hoje a 12 meses, foi 1, alguma coisa por cento, contra uma inflação de 8%.
Então, quem tem dinheiro na poupança perdeu o poder aquisitivo. Essa é uma análise que a gente vai fazer. Agora, eu não preciso ficar calculando mês a mês quanto que a poupança rendeu. Por que não preciso? Porque existem aplicativos, casas de análise que fazem, bancos, que fazem a conta para mim. Eu preciso entender como a conta é feita. Mas eu não vou meter a mão na massa que faz essa conta, não precisa, a gente vai fazer análise. A mesma coisa a amortização. Vocês precisam entender como a amortização é feita. Mas no dia a dia, análise. Beleza? Alguma pergunta? Beleza. Então, ó, até amanhã eu vou postar para vocês um materialzinho de leitura, de exercício. A gente vai começando no meio do caminho aí. E dia 15 a gente faz uma revisão de análise de investimentos. Tá joia, professor. Valeu. Falou, gente, até mais. Vamos seguindo em contato aí. Tá bom, até mais. Falou, professor. Até mais. Falou, professor. Boa noite. Falou, gente, até mais.